Você já se sentiu como um barco à deriva em um mar de caos? Em um mundo que grita por mais rápido, mais alto, é fácil se sentir sobrecarregado, ansioso e desconectado de si mesmo. Buscamos refúgio em distrações, em aprovações externas, em promessas de felicidade instantânea, mas, no fundo, a tempestade continua. E se eu te dissesse que existe uma filosofia antiga, forjada nas batalhas, na política e nos desafios da vida, que oferece não um porto seguro, mas uma âncora? Uma âncora interna, que nos mantém firmes, não importa a força da maré. Essa filosofia é o estoicismo. Mas, espere. Quando você ouve a palavra estoico, o que vem à sua mente? Talvez a imagem de alguém frio, sem emoções, que suporta a dor em silêncio, como uma estátua de mármore. Alguém que reprime tudo e se recusa a sentir. Se essa é a sua ideia, eu peço que a deixe de lado por um momento. Porque ser um estoico de verdade não tem nada a ver com a ausência de emoção, mas sim com a maestria sobre ela. Não é sobre ser passivo diante da vida, mas sobre ser um agente ativo e virtuoso dentro do campo que podemos controlar. Ser um estoico de verdade é uma das jornadas mais transformadoras que alguém pode empreender. É um treinamento para a mente, um fortalecimento do caráter e um caminho para uma vida de serenidade, propósito e resiliência. Não é uma solução mágica, mas uma prática diária, uma arte de viver. Ao longo deste nosso encontro, vamos mergulhar fundo no coração do estoicismo. Vamos desconstruir os mitos, explorar seus pilares fundamentais, mais importante, descobrir como podemos trazer essa sabedoria milenar para o caos do nosso dia a dia. Você está pronto para encontrar a sua fortaleza interior? Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, este conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. O pilar central, a dicotomia do controle. Tudo no estoicismo começa com uma única e poderosa distinção, algo tão simples de entender, mas que leva uma vida inteira para dominar. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, resumiu isso de forma brilhante: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Isso é o que chamamos de dicotomia do controle. Parece óbvio, não é? Mas pare e pense honestamente. Quanto do seu tempo, da sua energia e da sua paz mental você gasta se preocupando, se frustrando e se irritando com coisas que estão completamente fora do seu controle? O trânsito que não anda. A opinião que os outros têm de você. A crise econômica. O fato de alguém não ter respondido à sua mensagem. A chuva que cancelou seus planos. Passamos nossos dias em uma batalha constante contra a realidade, tentando moldar o mundo à nossa vontade. E o resultado? Sofrimento. Ansiedade. Impotência. Eu mesmo já travei inúmeras dessas batalhas perdidas. Lembro-me de ficar furioso por horas porque um projeto que eu adorava foi rejeitado no trabalho. Eu culpava meus chefes, o mercado, a falta de visão deles. Minha mente se transformou em um tribunal, onde eu era o advogado, o júri e o carrasco, e o veredito era sempre o mesmo: frustração. A virada de chave estoica acontece quando internalizamos essa dicotomia. Sob nosso controle estão nossas opiniões, nossos julgamentos, nossos valores, nossas escolhas e nossas ações. É o nosso universo interior. Fora do nosso controle está, basicamente, todo o resto: nosso corpo, que pode adoecer, nossa reputação, a forma como os outros nos tratam, o resultado final dos nossos esforços, a própria morte. O verdadeiro estoico não é aquele que não se importa com nada disso. Ele se importa, mas direciona sua energia para o lugar certo. Pense em um arqueiro. O trabalho dele é escolher o melhor arco, a melhor flecha, treinar sua postura, sua respiração, mirar com toda a sua perícia e soltar a corda. Tudo isso está sob seu controle. Mas, no momento em que a flecha deixa o arco, o resultado final não está mais em suas mãos. Uma rajada de vento pode desviá-la. O alvo pode se mover. O estoico é como esse arqueiro sábio. Ele se concentra impecavelmente no processo, na qualidade de suas intenções e ações, e aceita o resultado, seja ele qual for, com equanimidade. Ele fez a sua parte. O resto pertence ao destino, ao logos, à ordem do universo. Aplicar isso na prática é revolucionário. Quando alguém te insulta, a ofensa em si não está sob seu controle, mas a sua reação a ela, o seu julgamento de que aquilo é um insulto terrível, está inteiramente sob seu controle. Você pode escolher se sentir diminuído ou pode escolher ver as palavras da pessoa como apenas um ruído, um reflexo da ignorância ou da dor dela,
e não da sua realidade. Quando você enfrenta um revés financeiro, a perda do dinheiro pode estar fora do seu controle, mas como você responde a essa situação, com desespero ou com resiliência e criatividade para encontrar novas soluções, é uma escolha sua. Essa prática diária de discernimento é o primeiro e mais crucial passo para ser um estoico de verdade. É um filtro mental. Antes de se entregar à raiva, à ansiedade ou à tristeza, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, o seu trabalho é praticar a aceitação. Se a resposta for sim, o seu trabalho é agir com virtude. É aqui que reside a fonte de toda a tranquilidade e poder pessoal. A bússola da vida, a virtude como o único bem. Se a dicotomia do controle é o mapa, a virtude é a bússola que nos guia em cada passo da jornada. Para os estoicos, a maioria das coisas que nossa sociedade persegue freneticamente, riqueza, saúde, fama, prazer, não são nem boas nem más em si mesmas. São indiferentes. Isso soa radical, eu sei. Como assim saúde é indiferente? Como dinheiro pode não ser bom? A lógica estoica é sutil e profunda. Essas coisas são indiferentes preferíveis. Claro, é preferível ter saúde a estar doente, ter dinheiro a ser pobre. Mas elas não são o objetivo final da vida, porque não definem a qualidade do nosso caráter. Uma pessoa pode ser rica e miserável, saudável e cruel. Da mesma forma, uma pessoa pode ser pobre e nobre, doente e serena. O que determina se uma vida é boa ou não, para um estoico, é uma única coisa: a virtude. Viver uma vida virtuosa é o único bem verdadeiro. Viver uma vida viciosa é o único mal. Mas o que é essa tal de virtude? Os estoicos a dividem em 4 qualidades cardeais, que são interdependentes e formam um todo unificado. Ser um estoico de verdade é se esforçar para cultivar essas 4 virtudes em cada pensamento, palavra e ação. 1. Sabedoria. Sofia. Esta é a virtude mestra, a capacidade de navegar pela vida de forma lógica, racional e calma. Não se trata de ter um QI alto ou de ler milhares de livros. É a sabedoria prática. É a arte de saber o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. É a habilidade de separar os fatos dos nossos julgamentos sobre eles. Uma pessoa sábia, ao enfrentar um diagnóstico médico ruim, um indiferente, não entra em pânico. Ela usa sua razão para entender a situação, buscar os melhores tratamentos disponíveis e focar no que pode controlar: sua atitude e suas ações diante da doença. Sabedoria é clareza. É ver o mundo como ele é, não como nossas emoções assustadas o pintam. 2. Justiça. De Kaiosini. Este é talvez o aspecto mais incompreendido e negligenciado do estoicismo moderno, que por vezes é pintado como uma filosofia puramente individualista. Nada poderia estar mais longe da verdade. A justiça, para os estoicos, é a nossa obrigação para com os outros. É sobre ser justo, gentil, honesto e tratar todos os seres humanos com dignidade. Os estoicos foram os primeiros a falar em cosmopolitanismo, a ideia de que somos todos cidadãos de um mesmo universo. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em suas meditações: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Ser estoico é entender que nosso bem-estar está intrinsecamente ligado ao bem-estar da comunidade. Justiça é compartilhar, é ajudar, é agir com integridade mesmo quando ninguém está olhando. É ver o divino em cada pessoa e tratá-la como tal. É a virtude que nos conecta à humanidade. 3. Coragem. Andréia. Assim como a visão popular de estoico, a visão de coragem também costuma ser distorcida. Não se trata da ausência de medo ou da bravura imprudente no campo de batalha. A coragem estoica é a resiliência mental e moral. É saber o que temer e o que não temer, e agir corretamente apesar do medo, da dor ou do risco. Existe a coragem física, claro, de enfrentar um perigo. Mas, mais importante, existe a coragem moral. A coragem de dizer a verdade quando é mais fácil mentir. A coragem de defender seus princípios mesmo que isso te torne impopular. A coragem de admitir um erro. A coragem de ter uma conversa difícil, mas necessária. A coragem de enfrentar seus próprios demônios internos. Eu precisei de coragem para começar este canal, para expor minhas vulnerabilidades e compartilhar minhas reflexões, com medo do julgamento. Coragem é fazer a coisa certa, especialmente quando é difícil. 4. Temperança. Sofrosine. Esta é a virtude da autodisciplina, da moderação e do equilíbrio. Em um mundo de excessos, a temperança é nosso escudo. Ela nos ensina a dominar nossos desejos, em vez de sermos dominados por eles. Não se trata de asceticismo ou de se privar de todo o prazer. Trata-se de desfrutar das coisas com moderação, sem se tornar escravo delas.
Temperança é resistir ao impulso de comer mais do que o necessário, de comprar o que não precisamos, de gastar horas em redes sociais, de reagir com raiva a uma provocação. É a habilidade de dizer não a si mesmo. Marco Aurélio falava em manter o apetite por coisas simples. A temperança nos liberta da tirania dos nossos próprios impulsos e nos dá o controle sobre nosso reino interior. É a virtude que nos traz ordem e harmonia. Viver de acordo com essas 4 virtudes é o trabalho de uma vida. Não se trata de perfeição. Trata-se do esforço diário. A cada decisão, o estoico se pergunta: qual seria a ação sábia, justa, corajosa e temperante agora? Essa é a sua bússola. O arsenal do estoico, práticas para a vida cotidiana. O estoicismo não é uma filosofia de poltrona. É eminentemente prática. Os antigos estoicos desenvolveram um conjunto de exercícios espirituais, um verdadeiro arsenal para a mente, projetados para treinar o caráter e construir resiliência. Ser um estoico de verdade é incorporar essas práticas em sua rotina. A premeditação dos males, praemeditatio malorum. Isso soa pessimista, mas é o oposto. Todas as manhãs, reserve um momento para contemplar as coisas que podem dar errado durante o dia. Sêneca dizia: tudo o que pode acontecer, imagine que vai acontecer. Imagine perder seu emprego. Imagine ser traído por um amigo. Imagine ficar doente. Imagine a perda de um ente querido. O objetivo não é se torturar, mas sim se preparar. Primeiro, você pratica a gratidão pelo que tem agora, pois percebe que nada é garantido. Segundo, você se desensibiliza ao choque. Se algo ruim de fato acontecer, não será uma surpresa total, você já terá visitado aquele cenário em sua mente. Terceiro, e mais importante, você pode planejar sua resposta virtuosa. Se eu for demitido hoje, como passo reagir com coragem e sabedoria? A quem passo pedir ajuda? Quais são meus próximos passos? Essa prática transforma a ansiedade sobre o futuro em preparação e resiliência no presente. É como uma vacina contra o infortúnio. 2. A visão do alto. Dê view from above. Quando estiver se sentindo sobrecarregado por um problema, pratique este exercício de visualização. Feche os olhos. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, subindo acima da sala onde você está. Continue subindo, vendo sua casa, seu bairro, sua cidade se tornando pequenos pontos lá embaixo. Suba mais, até ver seu país, o continente, e finalmente, o globo terrestre inteiro, uma bela e silenciosa esfera azul e branca girando no vazio do espaço. Agora, tente encontrar seu problema nesse vasto panorama. Onde está aquela discussão que você teve? Onde está aquela preocupação com o prazo de amanhã? De repente, nossos problemas pessoais, que parecem tão gigantescos de perto, encolhem a sua verdadeira e insignificante dimensão cósmica. Essa prática não invalida nossos problemas, mas nos dá perspectiva. Ela nos lembra da nossa conexão com algo muito maior e nos ajuda a não nos afogarmos em um copo d'água. 3. Memento mori. Lembre-se da morte. Você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase de Marco Aurélio é o coração do memento mori. Longe de ser mórbido, lembrar-se da nossa mortalidade é um catalisador para viver bem. A consciência da morte nos dá urgência e clareza. Ela elimina o trivial. Você realmente vai gastar seu tempo limitado se preocupando com a opinião de estranhos? Vai adiar aquele sonho por mais um ano? Vai deixar de dizer eu te amo para as pessoas que importam? Manter um lembrete da morte, seja um crânio na mesa, como alguns faziam, ou simplesmente uma reflexão diária, nos força a focar no que é essencial. A morte não é um evento a ser temido, é o prazo final que dá significado a cada momento presente. Viver cada dia como se fosse o último, não no sentido hedonista de aproveitar tudo, mas no sentido virtuoso de viver com excelência, sem deixar nada por fazer. 4. O diário filosófico. No final do dia, reserve de 10 a 15 minutos para conversar consigo mesmo no papel. Esta era uma prática central para Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Suas meditações são, essencialmente, seu diário estoico. Não é um diário para registrar eventos, mas para fazer um autoexame. Reflita sobre seu dia através das lentes do estoicismo. Pergunte-se: onde eu agi de acordo com a virtude hoje? Onde eu falhei? Em que momentos me deixei levar por emoções como raiva ou medo? O que eu poderia ter feito diferente? Como posso melhorar amanhã? Este é um ato de autoavaliação honesta e sem julgamento cruel. É como um atleta revisando a gravação do seu jogo para ver onde pode melhorar. O diário se torna seu treinador pessoal de caráter,
um espaço sagrado para o autoconhecimento e o progresso contínuo. 5. Desconforto voluntário. Sêneca costumava reservar alguns dias do mês para viver como um pobre. Ele comia o mínimo, vestia roupas simples e dormia no chão. O objetivo? Provar a si mesmo que ele poderia não apenas sobreviver, mas até mesmo encontrar contentamento na adversidade. Nós podemos adaptar isso. Tome um banho frio. Durma uma noite sem travesseiro. Passe um dia sem o celular. Fique em jejum por um período. O desconforto voluntário tem 2 efeitos poderosos. Primeiro, ele expande sua zona de conforto e te torna mentalmente mais forte. Você aprende que pode suportar muito mais do que imagina. Segundo, ele aumenta imensamente sua gratidão pelas comodidades que você normalmente toma como garantidas. Aquele travesseiro macio, aquela refeição quente, tudo se torna um luxo a ser apreciado. É um treinamento prático para a resiliência. Ser estoico em um mundo não estoico. Tudo isso é lindo na teoria, mas como um estoico de verdade se comporta na prática, no meio do furacão da vida moderna? Imagine que um colega de trabalho leva o crédito por uma ideia sua. O impulso inicial é a raiva, a indignação. O falso estoico reprimiria essa raiva, fingindo que nada aconteceu, mas por dentro estaria corroído pelo ressentimento. O estoico de verdade reconhece a pontada inicial de raiva, a propateia, uma reação involuntária, mas não consente com ela. Ele não a alimenta com pensamentos como isso é um absurdo. Ele me apunhalou pelas costas. Em vez disso, ele aplica a dicotomia do controle, a ação dele está fora do meu controle. Minha reação está sob meu controle. Então, ele consulta sua bússola da virtude. A sabedoria diz para ver a situação com clareza, sem exageros. A justiça pode exigir uma conversa calma e assertiva com o colega ou com um superior, não para buscar vingança, mas para restabelecer a verdade. A coragem lhe dá força para ter essa conversa difícil. E a temperança o impede de explodir em fúria. Ele age, mas age a partir de um lugar de calma e princípio, não de paixão reativa. E nas redes sociais, esse campo minado de comparação e validação? O estoico de verdade usa a tecnologia como uma ferramenta, não como um mestre. Ele pratica a temperança, estabelecendo limites para seu uso. Ele vê os posts alheios através da dicotomia do controle, sabendo que a vida editada e perfeita que os outros mostram é um indiferente e não tem poder sobre sua paz interior. Ele não mendiga validação, porque seu senso de valor vem de dentro, de seu esforço para ser virtuoso. A justiça o lembra de usar sua voz online para compartilhar conhecimento e promover o bem, em vez de participar de discussões tóxicas. Ser um estoico de verdade não é se retirar do mundo. É se engajar com o mundo de uma forma mais eficaz, serena e significativa. É ser uma rocha no meio do rio, a água flui ao redor, às vezes com força, mas a rocha permanece firme em seu lugar, inabalada. A jornada, não o destino, o progresso como meta. Finalmente, é crucial entender que o estoicismo não é sobre alcançar um estado de perfeição. Os próprios estoicos falavam do sábio como um ideal, uma figura quase mítica que era perfeitamente virtuosa em todos os momentos. Mas eles sabiam que, para nós, meros mortais, o objetivo é ser um procopton, aquele que faz progresso. Ser um estoico de verdade não é nunca mais sentir raiva ou ansiedade. É sentir, mas não ser controlado por esses sentimentos. É perceber que você se irritou no trânsito, em vez de se culpar, simplesmente dizer a si mesmo, ok, perdi a compostura. Da próxima vez, tentarei fazer melhor. É uma prática constante de autoconsciência e autocorreção. Haverá dias em que você será o sábio estoico que sempre sonhou ser. E haverá dias em que você será um desastre emocional. E tudo bem. A jornada é o que importa. O esforço diário para ser um pouco mais sábio, um pouco mais justo, um pouco mais corajoso, um pouco mais temperante do que você foi ontem. É nesse esforço que reside a verdadeira dignidade e a verdadeira tranquilidade. Então, o que é ser um estoico de verdade? É ser um eterno aprendiz da arte de viver. É entender a diferença entre o que você pode e não pode controlar. É usar a virtude como sua única bússola. É treinar sua mente diariamente com exercícios práticos. É ser um cidadão do mundo, agindo com justiça e bondade. E, acima de tudo, é aceitar sua própria humanidade, com suas falhas e imperfeições, e continuar caminhando, um passo virtuoso de cada vez. É encontrar a liberdade, não nas circunstâncias externas, mas na fortaleza inexpugnável da sua própria mente. E agora, eu pergunto a você, qual desses princípios ou práticas mais ressoou com o seu momento de vida atual?
Qual será o seu primeiro passo nesta jornada? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos aprender e crescer juntos, como uma verdadeira comunidade de Procoptons. A sabedoria se fortalece quando é compartilhada. Até a próxima!